E nós vamos então à exposição, Provérbios 22, 28 e 2 Tessalonicenses 2,15. Os irmãos podem abrir suas Bíblias aí, e eu de costume coloco na tela para que pelo menos os tópicos da exposição os irmãos tenham aí a visualização. Provérbios 22, 28. Eu lerei aí as versões da tela, e aqui também eu tenho aqui, é a Nova Atualizada de Almeida. E assim, irmãos, eu vou ler esses dois textos, nós vamos ler juntos, aliás, e depois, no transcorrer dos motivos, das razões, nós não colocamos os textos bíblicos, porque aí seria nós íamos mergulhar especificamente sobre cada tema. Então, isso, na realidade, esses tópicos aqui é pano, assim, para muitas outras sentadas, outras exposições. Mas, assim, à medida do possível, nós vamos comentando, porque o objetivo é colocar por que nós somos batistas, como pensamos, não é? E aí não vamos referendar com o texto, mas é de sentido proposital para que façamos apenas a exposição dos tópicos. Mas esses dois textos aí, vamos ler juntos, Provérbios 22, 28. Não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram. E o seguinte: assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. A primeira pregação que nós fizemos sobre esse tema, nós aqui tratamos esse texto de Provérbios, não remova os marcos antigos, apropriadamente a questão de marcos em terrenos geográficos, está certo? Ali, essa palavra que Salomão trouxe, não remover os marcos no sentido de terra, não é? de chão mesmo, está certo? De propriedade. Mas nós estamos trazendo por quê? Porque, de maneira figurada, se aplica aos marcos antigos que nós temos na denominação batista. Os marcos que nós temos aí, firmados não apenas numa tradição, mas também numa doutrina bíblica. Por isso nós temos a declaração doutrinária da Convenção Batista brasileira, que você pode ter acesso hoje através de uma pesquisa, está lá presente em nossos documentos. E o texto de 2 Tessalonicenses 2,15, de fato, aqui fala para guardarmos as tradições. E tradição em si mesma, eu lembro aos irmãos, que ela não é ruim em si mesma. O tradicionalismo a tradição não. A tradição, ela, no sentido aqui, por isso que o apóstolo diz, guardem as tradições, guardem os bons costumes. Agora que não façamos disso um endeusamento das tradições. E nós mudamos muito, irmãos. Né? Mudamos muito de lá para cá, não apenas a denominação, mas o próprio cristianismo. Mudamos não em termos de doutrina, porque se mudarmos em doutrina, nós estamos indo para um fim caótico, né? Que outros segmentos aí, infelizmente, estão tomando, mas nós batistas defendemos doutrina. Agora, quanto ao uso e costume na igreja, eu lembro quando aqui entrou bateria, né? Quando entrou guitarra lá atrás, bem lá mais atrás, até o violão antes era visto como, em termos de música eu estou trazendo só, né? O violão era um instrumento dos boêmios, era de bar, então como tocar na igreja? Era só o órgão, né, Edinho? Era o órgão, depois veio o piano, até o piano teve. Então, tudo é uma história assim, de costumes, não é? Que a questão de vestimento, enfim, eu não vou aqui entrar em detalhes, mas, assim, o fato é que as tradições, no sentido de que nós abraçamos naquilo que cremos, essas precisam ser preservadas, não é? Essas nos foram ensinadas e é como um legado. Na verdade, eles são legados que nós temos. E nós vamos ver, então, em relação a por que somos batistas, quanto às manifestações malignas, quanto às manifestações de Satanás.
E aí, nós não ignoramos o poder de Satanás, mas não o superestimamos. E é bom que se faça uma diferença entre Satanás e demônio. Satanás, não é na realidade, o grande chefe de toda essa tropa ao seu comando, que são demônios. Assim como existem os anjos, que nós vamos ver um pouquinho na frente, existem também os demônios. Mas Satanás, nós não superestimamos aquilo que ele faz. E nem devemos dar muita corda para ele, porque sabemos dos seus ardis. Mas vendo em todo lugar, às vezes, algumas pessoas, e em qualquer episódio, tem gente que vê Satanás em tudo, né? Às vezes atribui a tudo quanto acontece, diz, não, isso foi Satanás, isso foi do diabo. E às vezes não é, irmãos. Eu não estou aqui defendendo o diabo, porque ele não merece ser defendido, não. Mas, assim, a leitura equivocada de tudo que ocorre de caótico, ali, como se fosse algo que aconteceu e que não temos atribuímos a Satanás, não é uma leitura correta, biblicamente correta. Porque algo pode ser humano. Às vezes foi humano. Às vezes foi algo da própria carne, a natureza humana, não foi o diabo que fez. Não é? Então, é bom separarmos isso aí, porque quanto às manifestações malignas, não é? Nós não vemos Satanás em tudo, não, mas sabemos, sim, dos seus ardis em relação a destruir, não é? a procurar destruir os propósitos de Deus, é claro que ele faz. Não é? E nem colocamos ele, irmãos, nós, batistas, aliás, batistas e os cristãos. Se existe um segmento religioso, uma denominação, que ela coloca em pé de igualdade Deus e diabo, isso aí não tem como persistir. Isso é o dualismo. É uma filosofia grega que dá amparo ao entendimento teológico, que não tem amparo bíblico. Porque não são duas forças opostas, iguais. É claro que Satanás tem poder, mas ele não tem poder maior do que Deus, porque ele foi criado, não é? E o poder dele é limitado. Ele não é onisciente, ele não tem atributos divinos, Satanás. Ele não sabe o que nós estamos pensando. Ele imagina pela experiência milenar que ele tem. Então, ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não é onipotente, porque esses atributos, eles são próprios da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a triunidade. Então, nós não superestimamos a ação de Satanás, as manifestações malignas por meio dele. E nós contamos, irmãos, então, com o discernimento do Espírito Santo. Olha a importância do discernimento. Crente ter discernimento do Espírito Santo para poder fazer a diferença daquilo que está ocorrendo. Porque, às vezes, pode ser, e aí eu chamo a sua atenção, algo até aparentemente bom, mas por trás a armadilha do diabo. E pode ser algo humano e se atribui, às vezes, a Satanás, ao diabo. Então, o discernimento é fundamental para nós julgarmos corretamente as manifestações, não é? Parecidas com possessões, às vezes, em pessoas, não é? E aí, já adianto, os irmãos sabem, essa ideia de crentes possessos não existe, tá certo? Biblicamente, não tem como um crente estar possesso por diabo. Não é? Existe opressão. Isso, inclusive, é fruto de estudo e pregação para um outro momento, e os irmãos sabem disso. Então, a possessão, às vezes, a pessoa precisa, o crente precisa, aliás, do discernimento, para não atribuir, quando de fato é possessão, a um desequilíbrio mental, emocional da pessoa. E vice-versa. Às vezes não é demônio, às vezes é loucura, às vezes é uma questão mental da pessoa. Não é? Eu já vi gente repreendendo demônio com alguém que tinha epilepsia e caiu, com aquela cena triste que nós percebemos, alguém chegou lá, sai diabo, sai de Satanás, e não é. Pode até ser, irmãos, olha, que aquele menino lá que os discípulos não puderam, aqueles que estavam lá
quando Jesus subiu lá para o Monte da Transfiguração, aquele menino, o pai disse, ele, na realidade, se joga no fogo, se joga aqui e acolá. Ele tinha uma doença, a epilepsia. E o Satanás pegava carona nessa doença. Aí é uma outra coisa. Mas nós precisamos discernir muito bem para que nós possamos fazer as diferenças em relação às manifestações malignas. E, em discernindo, irmãos, como realmente malignas, enfrentarmos no poder de Jesus, é Jesus quem nos dá poder, é em nome de Jesus que sai, é pela autoridade do nome de Jesus. Não é? Eu, inclusive, falando aqui aos obreiros, eu digo, olha, eu não sei se todos vocês já tiveram experiência de ter um enfrentamento com alguém possesso, né? Em lidar com isso. Mas se não teve, eu peço a Deus que dê a vocês, porque nós precisamos saber lidar e não correr com medo para longe, a não ser que a pessoa esteja totalmente, não seja crente, né? Eu vou dizer, nem totalmente preparada, porque Deus deu autoridade a todo crente em repreender em nome de Jesus quando se trata de manifestação maligna, não é? Enfrentamos, então, pela autoridade do nome de Jesus, não é pelo meu nome, não é pela autoridade de ninguém mais, a não ser de Cristo, com oração, mas também com amor e respeito à pessoa humana que está ali, que o inimigo está fazendo, inclusive as entidades chamam, né, de cavalo, ou seja, montou e ali incorporam-se naquele corpo, domina a mente e ações, uma coisa assim triste. E essas pessoas, quando acontecem isso, não devem ser expostas, como nós estamos, às vezes vemos, e hoje já há um cuidado de se fazer um cuidado do rosto, de não se mostrar, porque é uma exposição, na realidade, da pessoa numa situação caótica, não é? Não é para promover espetáculo público com essas pessoas. Então, nós batistas temos esse cuidado de fazer essas diferenças quanto às manifestações malignas, não é? Um dia desse até, um tempo desse aí, aliás, alguém perguntou, disse, pastor, interessante, aqui não tem expulsão de demônio, não, né? Alguém estava visitando, não era mesmo antigo, eu digo, não, aqui, mas se ele se manifestar, ele vai sair, não é? Tem que ser expulso. Mas nós não chamamos ele, porque algumas coisas tem igrejas que chamam, né? Para ele se apresentar, ele já está presente, não é? Porque os irmãos duvidam que quando nós estamos aqui, agora cultuando, né, existem aqui entidades também no mal, né? Estão aqui presentes, são seres espirituais. Então, quanto às manifestações demoníacas, malignas, nós batistas pensamos dessa forma. Quanto à missão dos anjos, irmãos, né? Falamos de demônios, da ação maléfica de Satanás, e vamos ver como nós batistas entendemos, compreendemos quanto à missão dos anjos. Irmãos, nós temos clareza que a missão dos anjos ela é específica, tá certo? Específica, ocasional e dirigida por Deus. Ou seja, anjos são o quê? São mensageiros de Deus. Eles vêm para uma missão, eles cumprem aquela missão e eles depois saem. Eles não devem ser, em hipótese alguma, Deus nos livre e guarde, adorados. Eles não se deve nem fazer oração a anjo. Lamentavelmente, o catolicismo se enveredou lá atrás por esse caminho, né, fazendo oração a anjos, aos santos. Tal. A Bíblia não nos dá essa autorização. A oração é para a divindade, é para Deus. Então, esses mensageiros, nós entendemos que eles são de forma específica para algum momento ali. Inclusive, a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, que temem a Deus, e os livra, ou seja, livra, mas não há essa ideia de anjo de guarda, não, tá certo? Crente cristão não tem um anjo da guarda, não. Quem guarda é o Senhor, e quem manda o anjo é Deus. Eles são mensageiros de Deus em nosso favor, para algo pontual, algo naquele momento ocasional. E a presença permanente, irmãos, protetora, conscientizadora e orientadora é prioritariamente do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus e não os anjos.
Porque os anjos têm uma ação específica, como eu já disse. Mas o Espírito Santo é Deus, e é quem se encontra aqui conosco. Jesus foi, está sentado à direita de Deus, e se alguém disser, sim, mas e Jesus não está aqui? Não, está sim. Ele está através do seu Espírito Santo, e ele está porque ele é onipresente. Então, essa noção de que é o Espírito Santo, em relação à missão que nós temos, no entendimento de guardar, de proteger, não é? De prioritariamente ter essa ação protetora, guardadora, consoladora, é do Espírito Santo, que habita no coração daqueles que, pela fé, recebem a Cristo Jesus como Salvador e como Senhor de suas vidas. Então, quanto a anjos, tá certo? É o que nós entendemos, irmãos, nós batistas entendemos dessa forma. Eu já via gente hoje e tido como uma igreja evangélica, pedindo a Gabriel, o anjo Gabriel, pedindo a Miguel, para que fosse lá, no irmão de fulano de tal. Não oramos a anjos. A oração é para Deus. Clamamos a Deus e não aos anjos. Terceiro, irmãos, quanto à operação de milagres. Cremos que Deus, por sua soberania, Deus é soberano, poderoso, é Rei Supremo, Ele tem poder para curar e realizar milagres ainda hoje. Mas é claro que tem. Quem é que pode hoje dizer, não, isso ocorreu lá no passado, e hoje não há mais cura? Nós, batistas, nós pregamos um domingo desse aí, sobre a questão dos dons que nós vamos mergulhar na próxima mensagem, possivelmente no próximo ano, né? Nós falamos que nós, batistas, não somos cessacionistas. Ou seja, nós cremos que, especificamente, esse dom, e eu entendo quando alguns dizem que são cessacionistas, é porque eles entendem, nós respeitamos, que alguns dons não estão mais hoje em evidência. Tudo bem. Se alguém pensa assim, não é? A liberdade de pensá-lo. Agora, nós, em relação à operação de milagres, nós cremos que Deus, e é Deus quem cura, e cura ainda hoje, e faz hoje, não é? Com quem Ele quer, quando quer, onde quer fazer, Deus faz. Eu mesmo fui operado de hernia discal há anos atrás, mais de 20 anos. E eu ouvi aqui irmãos que foram curados mesmo, não é? Curados de hernia discal. Foi diagnosticado com hernia discal. Eu digo, Senhor, que essa cura me alcance, né? Porque dói muito, irmãos. O nervo ciático, eu estava torto. Os irmãos aqui da época conhecem. Irmã Edna, eu estou vendo ali ela. Quantas vezes essa mulher me visitou para orar, não é? E clamamos juntos. E eu, se fosse para crer, eu cria na cura. Mas Deus não me curou, eu fui cair lá no bisturi mesmo, no canivete. E estou aqui, graças a Deus. Mas Ele curou outros. E por que curou outros? E eu vou citar até um nome aqui, que é conhecido, o diácono Jailton, que teve, e Jailton compartilhou comigo, e por que não me curou? Isso é da alçada de Deus. Isso é para dizer, Senhor, eu vou ficar com raiva do Senhor, com biquinho, né? Vou ficar magoado, porque o Senhor não me curou. Devia ter me curado. Não é porque cura um e não cura o outro. Nós entendemos, irmãos, que isso é da soberania de Deus. E é perfeita a vontade de Deus. Pode também, irmãos, não curar. Pode não curar. Quantas vezes a gente já orou por irmãos que estavam até em fase terminal, oramos, pedimos cura. Eu confesso aos irmãos que vontade, às vezes até já me veio, porque nós cremos que Deus, Ele tem poder de ressuscitar, não apenas curar. E eu disse, Senhor, se o Senhor quiser ressuscitar essa criança aqui, faz isso, Senhor. O Senhor tem poder, nós cremos que o Senhor pode ressuscitar. E Deus não faz, pela sua soberania. E quando Ele faz é porque Ele quebra leis que Ele mesmo criou. Então, em relação à cura, nós cremos que Ele cura, mas Ele não cura todo mundo. E Ele não cura todo mundo porque Ele não quer, porque quando Ele quer, Ele cura. E quando Ele não quer, Ele dá graça. E quando Ele não quer, Ele tem os motivos para fazer.
Quando Ele não quer curar, Ele quer mostrar para nós que nós somos falhos, limitados, e que, de fato, nós, seres humanos, não podemos, assim, essas coisas todas que alguém imagina. E nós entendemos que, quando Deus não cura, não é por falta de poder. Não é por falta de poder, em hipótese alguma. Não é por falta de oração. Alguém até pode dizer, deveríamos orar mais. Não, eu poderia orar, jejuar. Então, irmãos, a exemplo de Jesus, nós batistas, preferimos que as pessoas elas se acheguem a Deus e a Cristo em busca da cura espiritual e do milagre da salvação. Cremos em milagre físico. Mas note que Jesus Cristo, sendo Deus, em toda a cura que fez, Ele sempre, quando tinha a oportunidade, Ele dizia, olha, vai e não peques mais. E uma vez Ele disse, perdoados estão os teus pecados. Aí os fariseus ali, aqueles religiosos ferrenhos no encalço de Jesus, dizem, como é que ele está perdoando pecado, se só quem pode perdoar pecado é Yahvé, é Adonai, aliás, que nem Yahvé eles citavam, é Deus Todo-Poderoso. E Jesus disse, olha, para que vocês saibam que eu tenho poder, o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, e também para curar, eu vou dizer a você, levante, né, e seja curado, seja restaurado. Então, irmãos, a busca da cura espiritual e do milagre da salvação, eles são eternos. Eles são eternos. Então, nós cremos que Deus cura, mas lembramos que a cura da alma, né? A cura da alma, a salvação em Cristo Jesus, ela é muito superior, porque são valores não físicos, apenas mais valores eternos. E nós, irmãos, não somos afeitos, nós batistas, a dar ordem a Deus para que milagres e curas aconteçam. Já viu gente assim, e outros pastores até de segmentos outros, se for tido como batista, pode repreender, porque tem algo errado. Porque não somos mandantes, não é, de Deus para dizer, Senhor, o Senhor tem que curar, o Senhor prometeu, houve uma aliança, se eu fizesse a minha parte, o Senhor é obrigado a fazer a sua. E nós temos gente aí que eu acho que está brincando com Deus. Ou será que eles não têm ideia do que é que eles estão fazendo? Né? Mandando para Deus, ordenando a Deus o que tem que ser feito. Então, nós não damos ordem a Deus para que milagres e curas aconteçam. Não, não. Mas nós cremos que curas acontecem. E oramos. Tá certo? E não devemos decretar a morte de ninguém, como às vezes eu ouço. Porque assim, enquanto está vivo, irmãos, é o quê? A esperança. Então vamos orar. Não, deixa sim, tudo bem, deixa nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus já. Agora eu vou orar. E não vou dizer que creio em outra maneira, a não ser aquela naquele momento, porque é-me dado o direito de crer. Agora, nós entendemos que ordens para Deus, para que cure de qualquer forma, se nós estivermos em perfeito juízo espiritual, nós não vamos fazer. Sempre que precisamos de um milagre, nós pedimos por ele a Deus. Senhor, faz o milagre. E Ele faz segundo a vontade dEle, segundo o querer dEle. Nós somos confiantes e submissos à vontade dEle. É a vontade dEle que é soberana. Então, entendemos, irmãos, que nós somos por origem avessos, então, a essa espiritualização ou divinização, às vezes, de objetos que nós temos visto aí. A divinização ou a sacralização de objetos. É vassoura ungida, é óleo ungido, é sabonete ungido, tanta coisa ungida. Irmãos, é brincadeira. Isso aí não faz parte. Porque é Cristo Jesus quem age. Pode-se ter o argumento que for. Ah, mas Jesus fez lama lá e passou no... Foi Jesus que fez. Ah, não somos Jesus? Então, objetos, nós entendemos que eles não devem
ser feitos a leitura de que são objetos sagrados, tá certo? Ungidos. A questão da unção com óleo é uma outra questão, que eu tenho até um entendimento muito particular. Mas não quer dizer que é o óleo que vai curar, tá certo? Não é. Um dia eu estava no casamento, celebrando o casamento, quando chega na hora da bênção, o noivo tirou do bolso assim um negocinho de azeite. Aí disse, pastor, dá para ungir? Não era membro aqui da igreja, não, porque eu estava celebrando, mas já tinha sido. Eu disse, não unjo com azeite. Eu disse, não, está aqui, dá vontade de Deus derramado, todo sobre a cabeça dele. Mas peguei, passei, não vi problema nenhum, porque ali eu sei que aquele óleo era algo simbólico, não tinha poder de abençoar aquele casamento ali, não. Agora, irmãos, precisamos ter muito cuidado, porque o ser humano gosta muito disso, de materializar o sagrado. E brasileiro, não é que nós somos pior do que ninguém, brasileiro parece que em especial. Mas não é só os brasileiros, não. Nesse misticismo que nós temos. A gente gosta de pegar as coisas, em vez de crer sem ver nada. A gente gosta de tocar, não é? Então, nós batistas, nós somos avessos totalmente a essa espiritualização de objetos, sacramentalizar objetos, imagens, pessoas, não é? O endeusamento para líderes. Tem um segmento aí, tido por evangélico, que chama os pastores de pai e de mãe. Tudo bem, se alguém agora é obrigado a chamar, não é? De pai e de mãe, eu vou estranhar. Porque às vezes aqui as crianças me chamam de tios, mais próximos, tudo bem. Outros me chamam de pastor. Mas essa ideia da paternalização de alguém que está ali, que dá aquele amparo, aquele cuidado, além, e que a pessoa deve obedecer cegamente a líderes espirituais, nós, batistas, não temos isso. Inclusive, nós, líderes e pastores, nós estamos submetidos ao crivo da palavra. No dia que você ouvir um pastor batista, seja eu quem for, e principalmente se for daqui, que vá fora, desentoe da palavra, pode me chamar, dizer, pastor, esse ponto aqui está errado. A palavra diz assim. Agora, me chame com, de fato, siga correr. Porque a gente tem procurado, durante esses anos todos, pregar a palavra. Agora, nós somos, irmãos, avessos a essa espiritualização de algo que é material. Nós cremos, irmãos, na suficiência de Cristo Jesus. Cristo é suficiente. Ele cura, Ele faz quando quer, quando não quer também dá graça, enfim. E é Ele quem faz, independentemente de qualquer outro tipo de objeto, de coisa. Grave isso. Quanto à manifestação de milagres, nós batistas pensamos dessa forma. Quanto às ações do Espírito Santo, irmãos, nós compreendemos a importância da obra do Espírito Santo, viu? Que ele age como e onde quer, mas nunca o Espírito Santo vai agir de contrário ou em contrário à palavra de Deus. Porque vai ser uma incoerência. Alguém chegar e atribuir ao Espírito Santo uma ação que é contrária à palavra de Deus. Tem que haver o alinhamento com a palavra. Nós queremos estar abertos ao mover do Espírito Santo, mas somos cuidadosos ao afirmar que certos comportamentos, sem precedentes, sem amparo nas Escrituras, ou tiradas fora do seu contexto, sejam realmente ações do Espírito Santo. Porque nós temos ainda problemas. Meu Deus, quantos anos de cristianismo? E nós temos problemas ainda em relação à pessoa do Espírito Santo. Porque tem gente que atribui ao Espírito Santo algo que nunca foi, nem é, ação do Espírito Santo. É ação da pessoa. É meninice. Não é? E aí, quando a gente entra na questão de dons espirituais, profecia, dom de línguas, não é? Meu Senhor,
Quantas vezes nós já vimos gente com dificuldade em relação a isso, porque houve uma palavra que foi dita, uma profecia que veio, ou uma voz de alguém falando o dom espiritual de língua, como diz, e essa palavra não se cumpriu. Não se cumpriu. Então, quantas ações do Espírito Santo, irmãos, nós somos cautelosos. Alguém pode dizer, não, é incredulidade isso? Quem é que vai dizer? Não, o crivo da palavra. Jamais esquecerei uma colega muito chegada a mim, tempos lá atrás, uma missionária em potencial, alguém que amava Jesus, ama Jesus, aliás, até hoje, mesmo solapada com uma depressão enorme. Mas, num desses momentos aí, de alguém que trouxe uma palavra, não é? E ela guardou no coração, porque ela também já queria namorar um jovem que hoje é pastor, e ela procurou, em cima daquilo ali, ela foi e falou a ele, não é? E disse, olha, Deus está me dizendo que você vai casar comigo. E ele parou com muita educação e disse, olha, então eu vou ter que orar, porque ele não me disse isso ainda. Então eu vou precisar orar, porque ele não me falou isso. E não deu certo. Não deu certo. Frustração. Por quê? Porque se brincou com aquilo que não se devia brincar em nome do Espírito Santo. O Espírito Santo está me dizendo isso, está me falando isso. Se for o Espírito Santo, fale mesmo e diga. Agora, diga em nome do Espírito Santo e sabendo o que você está falando, sabendo o que você está dizendo, porque não se brinca com essas questões, principalmente em relação à pessoa do Espírito Santo, que às vezes é o desejo da pessoa que está em evidência. E aí nós trazemos, irmãos, algumas considerações finais, que aí nós vamos, irmãos, acompanhar aí, a esses contornos finais, essas considerações finais que nós trazemos em relação a porque somos batistas. Ser batista, irmãos, é mais do que uma identidade denominacional. É uma identidade denominacional, mas é mais do que isso. É uma convicção fundamentada na palavra de Deus. É uma convicção. Nós somos batistas, né? E os que nasceram aqui já no meio de uma família evangélica batista, não é porque os nossos pais eram batistas. Não. É convicção de que a palavra de Deus nós estamos procurando examinar e cumprir. Procurando. Segundo, ser batista não é apenas pertencer a uma denominação. É assumir um compromisso sério com a fé que nós professamos. Assumir um compromisso com Cristo. Porque a fé que professamos é Cristo. Então, nós somos batistas e entendemos que o nosso compromisso é assumir essa fé, essa crença em Cristo Jesus e observarmos a palavra que é a revelação desse Cristo. Terceiro, ser batista é abraçar uma fé que procura viver a ortodoxia com ortopraxia. Não são nomes feios, não. Ortodoxia é o que nós cremos corretamente. A crença correta na palavra. Sem os espinhos, sem o ranço da heresia, nada disso. Se crê corretamente naquilo que a palavra diz. Ortodoxia. E ortopraxia é viver, é praticar corretamente o que se crê. Nós, batistas, procuramos crer corretamente e viver aquilo que nós cremos. Porque senão nós vamos ter uma boa teoria, nós vamos crer naquilo que é verdadeiro, aquilo que está na palavra, mas não vivenciamos. E aí só entramos do aspecto teórico. Cremos no que é bom, mas não praticamos. Apenas cremos. E aí o dilema em relação à teoria e à prática, quem é que é mais importante? Hein? Teoria ou prática? Né? Os dois.
Os dois são importantes. A prática fundamenta a teoria sem prática é nada. Não é? Então, é importante a ortodoxia, crer no que é correto, e a ortopraxia, praticar aquilo que se crê. Ser batista, irmãos, é observar a tradição, como nós falamos no início, sem tradicionalismo. A tradição é boa. Mas é uma igreja tradicional, como às vezes nós somos empechados aí, né? Vixe, como é a primeira igreja é uma igreja tradicional. Oh, louvado seja Deus. Se tradicional for cultuar com ordem e decência, se tradicional for procurarmos observar a palavra, vamos continuar, irmãos, sendo tradicional nesse sentido. Agora, tradicionalismo, esse deve ser colocado de lado totalmente. Por quê? Porque o tradicionalismo é aquilo. Nós somos porque estamos apegados a algo que fazemos. Sempre não pode ser modificado, não pode ser diferente. E não é diferente na doutrina, porque a doutrina ela permanece. Então, o tradicionalismo não, mas tradição sim. Sabendo que esse legado não é apenas um legado histórico. Batista é um legado pautado em valores espirituais e valores eternos. E por último, irmãos, ser batista é saber que o evangelho é maior do que a denominação. O evangelho é maior do que a denominação. Nós somos batistas por convicção, e quem não é por convicção, é bom repensar e rever logo e tomar uma atitude de ser batista não por tradição, mas ser batista por convicção na palavra. Nós somos batistas por convicção, mas nós somos discípulos de Jesus por redenção. Ou seja, a denominação nós amamos. Alguém está dizendo, ela está em crise. Sim, está revendo. As coisas estão mover uma inquietação e, de fato, precisamos rever e reformar algumas questões dentro do nosso meio batista. Mas, irmãos, não nos esqueçamos, nós amamos a denominação. Eu mesmo sou profundamente grato. Eu não vou dizer que eu não me vejo em outra denominação, não vou dizer isso, porque eu lembro que Davi foi até para o lado dos filisteus, numa necessidade extrema. Eu espero nunca deixar de ser pastor batista, porque eu não me vejo. Eu terei dificuldade, embora quando vou pregar, irmãos, estou entre o povo de Deus. Eu não quero, não, eu estou aqui, não, eu estou ali numa igreja que me convidou, não é? Igrejas que às vezes a gente vai, igrejas neopentecostais, como já preguei, aliás, pentecostais, como já preguei, pentecostais, o neopentecostalismo é uma outra questão, não é? Mas vou para pregar o evangelho. Agora, nós sabemos que nós devemos amar a nossa denominação. Antigamente, irmãos, e dá saudade desses irmãos, lembram deles? Às vezes sofriam conosco, dentro da denominação, mas não saíam. Hoje é uma inquietação tão grande que eu fico, às vezes, abismado. Eu digo, meu Deus, se for para sair para uma igreja histórica, evangélica, mas migra, às vezes, para outros segmentos, meu Senhor. Mas, irmãos, por mais que nós amemos a denominação, lembremos que ela não é perfeita e ela é menor, muito menor, infinitamente menor do que o Evangelho. Nós cremos no Evangelho, nós pregamos o Evangelho. Então, quando falamos em denominação, porque somos batistas, não devemos não nos ufanar. Olha, nós somos bons nisso, naquilo. Não pegamos esse. Vamos pegar esse caminho, não. Nós temos valores, bons valores, né? Sabemos disso. E não somos nós que, assim, colocamos em evidência, são as pessoas de outras denominações. Quando eu chego, irmãos, no meio de pastores, aqui no estado, aqui em Aracaju, de outros segmentos, puxa, é a primeira igreja. Não é porque é a primeira igreja, são os batistas. São os batistas da CBB, Convenção Batista Brasileira. Mas nós sabemos que o evangelho é maior.
O Ultimato, há anos atrás, colocou um artigo. O Evangelho é maior. O Evangelho é maior do que a igreja local. O Evangelho é maior do que a denominação. O Evangelho é maior do que os pastores, do que os bispos. O Evangelho é maior. O Evangelho é maior. Porque o que é o Evangelho? O Evangelho é Cristo. E nós propagamos Cristo. Nosso interesse só é esse. Propagar Cristo Jesus. Não apenas no aspecto de evangelização, de missão, né, missional, mas de propagar Cristo no nosso meio também. Valorizando família, os nossos valores que nós temos, né? Família, Bíblia, né? Comunhão, são valores que nós temos. Que pela graça de Deus, né, nós possamos, irmãos, como Primeira Igreja Batista de Aracaju, nós continuarmos vinculados, são 112 anos vinculados a uma denominação que ela tem procurado, né, viver o Evangelho mesmo com as necessidades que ela tem, mesmo com as fragilidades que se apresentam, sempre se apresentaram, mas é melhor ser batista, é bom ser batista. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, nessa noite, aqui encerramos essa série de pregações, de exposições sobre esse tema. E sabemos, Senhor, que não somos batistas porque estamos vinculados a uma denominação que tem esse nome. Nós queremos que, antes de tudo, nós somos seguidores do Cristo. Nós somos aqueles que precisam palmilhar as pegadas de Jesus. Se não for assim, não vale título nenhum denominacional. Porque o que faz diferença é ser discípulo de Cristo. Mas nós amamos, Senhor, a nossa denominação, a nossa forma de pensar, de congregar, de ver as Escrituras, a importância do governo congregacional da igreja, Senhor. Ó, Senhor, a liberdade que temos em Cristo. Quantos valores maravilhosos. Ajuda-nos, Senhor. Somente como igreja local, a nós continuarmos essa marcha de vínculo com esses princípios. Essa é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém.